Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, na oitava da Páscoa. Feliz Páscoa para você. O evangelho que vamos meditar se encontra em Mateus, capítulo 28, versículos do 8 ao 15, que diz assim: Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhas medo. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite roubar o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje tem alguns detalhes muito interessantes. Se trata da aparição de Jesus ressuscitado às mulheres, as mulheres que fazem aquela experiência com o Cristo ressuscitado. E é interessante aqui porque logo no início diz que elas estavam com medo e correram com grande alegria. Veja a confusão. Uma mistura de sentimentos. Uma mistura de sentimentos. Estavam com medo, mas ao mesmo tempo com muita alegria. Depois, o medo vai acabar. E o que vai permanecer? A grande alegria. A grande alegria de ter encontrado Cristo, vivo, ressuscitado. E a experiência que aquelas mulheres fazem com Jesus ressuscitado. E depois essas mulheres vão se tornar testemunhas, anunciadoras desta alegria, anunciadoras da boa nova, do Evangelho, né? Do Evangelho. Jesus disse para elas: Não tenhais medo, ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Veja, aqui é um outro fato interessante, porque Jesus está marcando um encontro com os discípulos. Olha só que interessante. As mulheres fazem a experiência com o ressuscitado, mas uma experiência que não deve ficar só para elas. É uma experiência que deve ser comunicada aos outros. E é isso que Jesus pede para aquelas mulheres. Ide, né? Ide. Ide anunciar a meus irmãos que eles se dirijam a Galiléia. Por que a Galiléia? Por que a Galiléia? Por que não em Jerusalém? Por que não em Jerusalém? Porque, claro, Jerusalém ali, digamos, é a sede do judaísmo. É a sede do judaísmo. E Jesus não vai estar preso. Jesus não vai mais estar preso ao judaísmo, cuja sede é Jerusalém.
Por isso que Jesus agora marca o encontro, mas na Galileia, fora de Jerusalém. É a Galileia da nossa vida. É a Galileia da nossa vida, da nossa existência. É algo novo agora que Jesus está realizando. Ele faz novas todas as coisas. Ele não está preso à tradição judaica, aos costumes judaicos. Não. Ele veio para todos. Ele veio para salvar a todos, para dar vida a todos, para dar liberdade a todos. Então, ele marca o encontro na Galileia. Marca o encontro na Galileia. Ide, anunciar meus irmãos, que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Esse encontro é o encontro que Jesus deseja marcar também com você hoje. Meu povo, Jesus deseja se encontrar conosco. Jesus deseja se encontrar com muita gente que ainda não o conhece. Que ainda não o conhece. E Jesus, ele quer contar conosco. Nós que o conhecemos, nós que temos fé nele, nós que acreditamos em Jesus, nós que fizemos uma experiência com Cristo ressuscitado. Veja, se você já fez uma experiência, já conhece o Cristo ressuscitado, o Senhor está dizendo hoje para você, ide anunciar, meus irmãos. Nós, meu povo, temos que proporcionar aos nossos irmãos e irmãs, a experiência do encontro com o Cristo ressuscitado. A nossa missão é essa. Qual é a minha missão aqui, fazendo esse vídeo todos os dias do Evangelho? A minha missão é proporcionar a você, por meio da palavra de Deus, o encontro com o ressuscitado. É isso. E é missão sua. Talvez não de gravar um evangelho como eu faço aqui, mas de outra forma. Você sabe qual é a sua forma de evangelizar. Você sabe qual é o meio que você tem aí para falar de Jesus, ou seja, para proporcionar aos outros o encontro com Jesus ressuscitado. Peçamos ao Senhor que possamos realizar essa missão com muita alegria, com muita fé, com muito entusiasmo, para que verdadeiramente possamos ser pontes para que as pessoas cheguem a Jesus, cheguem ao conhecimento de Jesus ressuscitado. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.